Bom dia a todos vocês, nossa primeira aula de História, nesse último dia do mês de agosto, e já iniciando amanhã o novo mês de setembro, o mês da pátria, né? De hoje a 8 estaremos completando 198 anos da independência do nosso país, da criação do Brasil. Professor, que página é essa? Essa é a página que foi para casa na última aula, lembra qual foi? Eu não participei da última aula, eu acho. Mas que coisa, não mandasse a tarefinha de casa, mulher. Não, eu até esqueci. Mas, Malu, essa é a página 9. 9 de atividades. Vamos fazer a correção. Explique como o Império Romano do Oriente foi formado. Então, vocês poderiam ter citado aí duas datas. Primeira data, o ano 330, em que o imperador Constantino construiu a cidade de Constantinopla, lá no Oriente, que viria anos depois a ser a segunda capital do Segundo Império. O Império foi dividido. Então, quando a gente estuda no capítulo anterior o fim do Império Romano, nós estamos falando do fim dessa parte ocidental. Se você olha no mapa, a sua esquerda, oeste, a parte da direita, do leste, do oriente, permaneceu existindo por mais 1000 anos. Então, esse Império Romano do Oriente foi formado com a sua capital sendo construída em 330, mas ainda não era a divisão. Aí você poderia ter citado assim: 330, Constantino construiu a cidade de Constantinopla e em 395, melhor dizendo, porque está aqui um pouco embaçado, em 395, após a morte de Teodósio, o império foi dividido. Então, poderia citar essas duas datas, 330 e 395. 330, Constantinopla foi construída, 395, após Teodósio, o império foi dividido. Segunda pergunta: por que a localização de Constantinopla era considerada estratégica? Talvez essa perguntinha fosse mais fácil de responder. Professor, Diz aí, Lucas. no primeiro quesito do plano, o Império Romano do Oriente se formou após uma tentativa dos imperadores romanos para sanar a crise que se estabeleceu no Império. Excelente. No segundo botei, por causa da localização no Mar Negro, que tem muito comércio. Excelente. Então, veja, você também, outros que estão nos escutando aí, podem, assim como o Lucas, não ter colocado data. Não está errado. A data ela serve somente para a gente se localizar temporalmente. Mas, de fato, a grande necessidade de dividir o império foi facilitar, como o Lucas disse, a administração, facilitar o governo. Então, se você também, assim como o Lucas disse com essas palavras, também está correto. Da mesma forma, a pergunta 2. A localização era estratégica por conta do comércio do Mar Negro. Ou você pode ter dito também que pelo comércio que ligava o Oriente ao Ocidente, também está correto. Ou se você apenas colocou assim, porque ficava num ponto estratégico, também está correto. Certo? Terceira pergunta: o que era produzido na cidade de Constantinopla? Essa resposta vocês iriam encontrar na página 17, o parágrafo 2º. Lá está citando artigos de luxo. Diz aí, Lucas. Professora, eu botei assim: azeitona, vinho e cereais. Azeitona, vinho e cereais. Esse aí eu acho que tu encontrasse aqui, ó. Na página anterior. 21. Na página 8. Mas também na página 21 do livro didático tem assim: além do comércio, merece destaque a produção agrícola, o que era produzido na terra. No entanto, volte um pouquinho na página 17 do livro didático e o parágrafo 7º. O último parágrafo diz assim, ó: favorecida pela localização geográfica, que foi o que a gente respondeu no segundo, cercada por muralhas, Constantinopla foi construída para ser uma cidade cristã
e prosperou, foi adiante, graças ao comércio entre o Oriente e o Ocidente e a produção, olha aí, o que era produzido na cidade de Constantinopla? Artigos de luxo, tecido, tapeçaria e vidro. Seria essa a resposta. Só não gostei, Lucas, porque tu me chamaste de professora, mas está perdoado. Agora a última Não chamei, pergunta. Foi não, né? Desculpe, não. Não, sem brincadeira, só brincando, sem problema. Quarta pergunta. Tá bom. A Ô, respeito das... professora, Olha, oi, professor, no terceiro que eu botei, tava certo. Eu tá botei certo. azeitona. Agora, sobrou linha aí, Lucas. Sobrou. Pronto, complete. Aí você bota depois do ponto, você bota também artigos de luxo. Aí se der, você completa tecido, tapeçaria e vidro. Quarta pergunta. A respeito das características de Constantinopla, verdadeiro ou falso? Foi fundada em 330 com o nome de Nova Roma? Verdadeiro. Está lá na página Não. 17 também. Segundo parênteses do quarto quesito. Política e religião eram comandadas por líderes diferentes? É falso. O imperador, que cuidava da política, também se intrometia na religião. Está lá na página 19. E a gente até mencionou na aula passada que, pelo fato do imperador bizantino, o imperador de Constantinopla, querer se intrometer, interferir na religião, causava, em alguns momentos da história, causou atrito com o líder da igreja, que era o Papa morando em Roma. Sua localização de Constantinopla garantia uma posição estratégica no comércio entre Oriente e Ocidente, porque a gente respondeu na segunda pergunta, então é verdadeiro. Quarto parênteses. As províncias eram governadas por um juiz, um governador e um general. Também é verdadeiro, está lá na página 19, no parágrafo 3º. Último parênteses. Sua economia de Constantinopla baseava apenas nas relações comerciais, pois não havia qualquer tipo de produção na cidade. É falso, porque a gente colocou no terceiro que ela produzia, além dos produtos agrícolas, como o Lucas respondeu, também produzia artigos de luxo, tecido, tapeçaria e vidro. Então, o último parênteses é falso. De modo, confira aí, Mariana, e os demais, Malu. A sequência do quarto quesito deveria ficar verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Então, falso somente o segundo e o último parêntese, os demais todos verdadeiros. Última pergunta da página 9. Que forma de governo se estabeleceu no Império Bizantino? Quais eram as características desse governo? Essa resposta nós teríamos na página 19, o parágrafo 1º. Como foi, Lucas, tu colocasse aí? Uma monarquia teocrática. Isso, um governo ou uma monarquia, dá na mesma, teocrática ou teocrático, se você for governo. Muito bem. Aí pode até completar, Nália, depois do ponto da vírgula, o que seria teocrática? Onde o imperador representa Deus. Diga lá, Nália. Não, professor, eu já vi aqui, é que o meu estava errado. Eu ia dizer um negócio, só que aí eu vi que o meu está errado, de acordo com a resposta que o senhor deu. Ok. Gabriel Leodegário, é você que está aí ou botou o cachorro para assistir aula? Feita a correção, vamos voltar lá onde nós paramos no livro didático, que foi a página 19. A gente terminou a página 19 e vamos continuar na página 20. Na página 19, nós tínhamos falando sobre um importante imperador bizantino, um importante imperador de Constantinopla. Como era o nome dele, Lucas? Está lá na página 19, finalzinho. Opa! Justiniano. Isso, Nália. Lucas, falarias? O professor, no quinto quesito, depois ele pede que você cite o governo, que era a monarquia teocrática, ele diz quais eram as características desse governo. Eu botei que todos esses juízes nacionais estavam nas mãos de quem estabeleceu a monarquia. Certo. Que foi justamente aquilo que a gente também disse, né? Onde o imperador representava o Deus. Mas a sua resposta não está errada, não, certo? Está corretíssima também. É. Feita a correção, nós vamos continuar falando aí na página 20 sobre, como Nália disse,
esse importante imperador de Constantinopla, cuja aula passada nós terminamos falando dele, que foi o Justiniano. Alguém poderia ler esse parágrafo aí, primeiro da página 20? Mais alto. Posso ler, professor? Vai, Nália. Justiniano se destacou ainda pelo desejo de restaurar o território do Império Romano, conquistando a parte ocidental denominada pelos povos bárbaros. Em seu governo, em decorrência das campanhas militares, a Grécia, a Ásia Menor, a parte da Península Itálica, reconquistada dos ostrogodos, o sul da Península Ibérica, que estava nas mãos dos visigodos, a parte do norte da África, os vândalos e dos Balcãs passaram a fazer parte do Império Bizantino. Então vamos olhar o mapa para entender aí o que Nália nos ajudou lendo, a gente entender a informação que está nesse parágrafo que Nália ajudou a gente. Ô, Franquinho, Oi, Gabrielzinho. essa página aqui, Essa mesma aí, página 20. Essa mesma aí, Gabriel. Então vamos entender o que Nália leu, né? Vejam bem o mapa, onde vocês têm aí essa parte dos alanos. Deixa eu mostrar aqui o mapa na tela de vocês, um mapa que a gente já tinha em livros passados. Aqui nós temos a divisão do Império Romano. Essa parte marrom, à sua direita, na tela. Esse mapa estava em outros livros, no livro 2. Essa parte marrom à sua direita aí na tela é aquela parte que ficou subsistindo, que permaneceu existindo depois da invasão do Império Romano. Então, essa parte marrom à sua direita na tela seria o chamado Império de Constantinopla, o Império Bizantino. A parte à esquerda, que seria o antigo Império Romano, você vê o território todo colorido por conta das invasões. Então, cada cor dessa representa uma invasão de uma tribo bárbara, uma tribo germânica. Nós sabemos que foram várias tribos, não foi uma só, várias tribos que invadiram o Império Romano, do Ocidente, da esquerda, do Oeste. O Império Romano do Oriente permaneceu existindo por mais 1000 anos. Então, o que foi que Nália leu e a gente acompanhou? Que o imperador Justiniano, ele tentou recuperar algumas terras do antigo Império Romano, terras tomadas pelas tribos bárbaras, pelas tribos germânicas. Então, ele tentou tomar as terras da Península Itálica, reconquistando, retomando ela da tribo dos ostrogodos. Ele tentou pegar parte aqui da Península Ibérica, onde fica hoje Portugal e Espanha, que estava na mão dos visigodos. Olha aí no mapa agora da página 20, o reino dos visigodos. Então, todo esse traçado em verde representa terras que o imperador Justiniano, que era de Constantinopla, ele conseguiu retomar, né? Então, aqui, olha, nesse mapa da página 20, onde você tem aí Império Romano do Oriente. Acima da palavra Oriente, dividindo aqui entre o Mar Negro, você tem essa pequena porção de terra aqui que liga como se fosse 2 polegares assim se unindo. Estão vendo aí no mapa? Acima da palavra Oriente? Sim ou não? Uhum. Pronto. Acima da palavra Oriente, onde se liga aqui, é onde fica a capital Constantinopla, que nós dissemos hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Então, aquele que morava o imperador Justiniano e os outros que vieram antes e depois dele, né, do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. E todo esse traçado verde são as terras que ele conseguiu reconquistar do antigo Império Romano. Então, vocês veem que ele pegou aí, ó, que era a Península Itálica, onde estava Roma, pegou o sul da Península Ibérica, como disse, que hoje é
Espanha e Portugal, pegou parte do norte da África. Então, boa parte daquilo que era antigamente, antes da invasão, o Império Romano, o imperador bizantino Justiniano conseguiu reconquistar algumas dessas terras. Foi o que Nália leu, citando lá essas terras e as tribos que as tinham invadido. E o mapa mostra isso aí de maneira clara. É claro, não precisa decorar isso, é só para entender o que é que a gente está lendo. Foi que a gente leu e o mapa mostrou que o imperador bizantino Justiniano conseguiu retomar algumas terras que eram do antigo Império Romano. Nessas conquistas, os gastos, é claro que essas conquistas levavam gastos para preparar armas, armadura, espada, pagar os soldados, alimentar os soldados que estavam nessas conquistas. Então, os gastos com essas conquistas acabou gerando descontentamento, deixando os bizantinos tristes com esse dinheiro usado nas guerras, porque esse dinheiro era retirado através da cobrança de impostos. O que fez com que no ano de 532, quando a galera lá de Constantinopla estava reunida em um estádio para assistir uma corrida de cavalos, eles fizeram a chamada Revolta de Nica. Por que Nica? Porque eles começavam a gritar em grego, que era o idioma falado lá em Constantinopla, Nike, ou seja, vitória. Lá nessa corrida de cavalo, assistindo, estavam dois grupos. Um grupo vestido de azul, que apoiava o imperador Justiniano, e tinha um grupo vestido de verde, os revoltosos, que eram contra o imperador Justiniano. Então, esses revoltosos, vestidos de verdes, que gritavam em grego Nike, é que fizeram a revolta ou a chamada sedição, que é o mesmo, se você olhar no dicionário, sedição é o mesmo que revolta. Então, essa revolta de Nica é devido a esse pessoal lá na corrida de cavalos vestido de verde contra o imperador Justiniano. E aí essa legenda abaixo da imagem vai explicar para a gente um pouquinho o que aconteceu naquele dia da chamada Revolta de Nica. Alguém poderia ler essa legenda abaixo da imagem? Teodora, que não é a da novela Fina Estampa. Alguém lê? Quem ajuda o professor, vai. Eu? Vai. Mariana, lê. Teodora. Posso ler? Vai, Mari. Eu falei. Os gastos dos Não, peraí. Os gastos do imperador. Não, abaixo da imagem, Mari. Teodora, mulher de origem humilde. Teodora, mulher de origem humilde, tornou-se imperatriz ao casar com Justiniano. Participou ativamente do governo do marido, chegando a integrar o conselho monárquico. Segundo seu biógrafo, o historiador Procópio, a imperatriz teve papel decisivo na vitória de Justiniano diante da revolta de Nica. Em sua obra, Procópio afirma que Justiniano se preparava para fugir quando sua esposa argumentou: "Se queres fugir, César, faça-o. Quanto a mim, ficarei e lutarei, pois a cor púrpura é a mais digna das mortalhas." Diante da reação da esposa, Justiniano teria ficado e vencido a revolta. Ok, você pode dizer, mas professor, o nome dele não era Justiniano, porque a esposa dele, como Mariana leu, disse assim, a esposa dele, Teodora, disse para ele no dia da revolta: "Se queres fugir, César, faze-o, quanto a mim ficarei e lutarei." Porque César é uma palavra em grego, provavelmente ela em grego tenha dito Czar, traduzido para o português César, que hoje é o nome de uma pessoa, inclusive do nosso professor de artes, mas no idioma original, César quer dizer imperador. Por isso, todos os imperadores romanos tinham no seu nome a palavra César. Então, Augusto César, Júlio César, Otávio Augusto César, Marco Antônio César, Constantino César e por aí vai. Diz lá, Gabrielzinho.
Então é Imperador Barbosa. Isso, muito bem. Depois você diga aí na aula dele, ó, seu nome é Imperador Barbosa, a gente aprendeu em história. É claro que a revolta de Nica, que aconteceu lá durante essa corrida de cavalos, fracassou, o imperador venceu, aumentando seus poderes, como já dissemos, adiantamos, interferindo ainda mais nas questões da religião. Lá na página 21, o que é que nós temos? Uma menção de um historiador, Charles Diel, no seu livro Justiniano e a Civilização Bizantina durante o século VI, ele menciona esse rico comércio de Constantinopla, devido à sua localização, tinha excelentes portos de navios e uma poderosa marinha. Além do comércio, produzia ali, Lucas já citou, né, azeite, vinho, cereais, realizava esse comércio com o Ocidente, onde lá no Ocidente períodos de fome eram frequentes. Também no território de Constantinopla, nos diz a penúltima linha desse segundo parágrafo, foram encontradas minas de ouro, e esse ouro era trocado com a África e com o Oriente por marfim, especiarias e outras pedras preciosas. Na imagem aí da página 21, nós vemos a ilustração de uma parábola bíblica, para vocês verem como a religião era muito importante lá no Império Bizantino, em Constantinopla, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, onde na parte de baixo eles aparecem trabalhando e na parte de cima, parte superior, eles aparecem recebendo pagamento por esse trabalho na vinha. Uma historinha que Jesus contou lá na Bíblia e que foi achada em uma das pinturas, em um dos murais lá de Constantinopla. Exaltando a figura do trabalho, ninguém poderia ser preguiçoso assistindo a aula e vendo televisão, feito Gabriel Leodegário abrindo a boca e o cachorro enchendo de pulga o sofá, né, seu Gabrielzinho? Outro historiador bizantino, Procópio de Cesareia, lá nos anos 500, século VI, descreveu por meio de um documento as pinturas que ele encontrou no palácio do imperador Justiniano e de sua esposa Teodora. Tauan, lê aí pra gente, Tauan, essa janelinha em rosa. Em ambos os lados, Há guerras, batalhas e muitas cidades já sendo conquistadas. Há algumas na Itália e outras na Líbia. O imperador Justiniano Justiniano está alcançando vitórias através do general Belisário e o general regressando para junto do imperador com todo o exército intacto e entregando os despojos, tanto os reis como reinos e todas as coisas que mais são prezadas entre os homens. No centro estão o imperador e a imperatriz Teodora, ambos parecendo regozijar-se e celebrar as vitórias sobre o rei dos vândalos e o rei dos godos, que eles se apaixonam como prisioneiros de guerra. se aproxima, rapaz, se apaixona não, senão Teodora fica com ciúme. Aproximo. Isso. Errado. Prisioneiros de guerra. Se considera o cativeiro de errado, desculpa. Muito bem, Tauan, estás apaixonada aí. As imagens que ornaram. Então, o Tauan leu aí, né, o relato desse historiador Procópio de Cesareia, então é um relato histórico, ele presenciou, é uma fonte histórica escrita para nós conhecer como era lá o interior do palácio da vida de Justiniano e sua esposa Teodora. Então, cita aí um general do exército bizantino, do exército de Constantinopla, o Belisário. Esse Belisário foi um general muito importante e responsável por aquelas conquistas que a gente viu na página anterior, mostradas lá no mapa e que Nália leu. Então, ao regressar para junto do imperador, ao regressar para a cidade de Constantinopla, com todo o exército intacto, nenhum soldado morreu em batalha, foi entregar ao imperador tudo os despojos, aquilo que ele conseguiu com as guerras. E o que foi que ele conseguiu? Tanto reis como reinos, todas as coisas que são mais valorizadas, prezadas. Lá está no centro o imperador, a imperatriz Teodora, regozijando-se, se alegrando pelas vitórias,
conseguiu vencer esses reis aí, ó, dos vândalos, dos godos, que agora estão se aproximando como prisioneiros de guerra para serem conduzidos ao cativeiro. Então, os reis das tribos bárbaras, vândalos e godos, que foram vencidos pelos exércitos bizantinos sob o comando de Belisário. As imagens que ornavam as paredes do palácio demonstram que o imperador Justiniano valorizava que ação na sua política? Que ação era essa? Era a política? Era a religião? Eram as guerras? Que ação era essa que era valorizada pelo imperador Justiniano? Eram os esportes, as batalhas, era o quê? Mari, Gabriel, Nália. As guerras, muito bem, Mari. Valorizava as guerras. Era o que a gente deveria responder no caderno, mas já estamos conversando, né? Vamos aí na página 22, Cultura e Sociedade. Lá em cima da página 22 vai ter uma palavrinha bastante difícil, Gabrielzinho. Ó, preste atenção aí para aprender. Deixa para limpar o nariz depois. Diz que lá em Constantinopla morava uma população bastante heterogênea. O que é isso? Não sei não. É uma população bastante misturada. Essa é uma palavra tirada da ciência, heterogênea, para falar de uma substância bastante misturada. Então, lá em Constantinopla, no Império Bizantino, morava uma população bastante misturada. Vai começar a citar aí, ó, formada por latinos, gregos, eslavos, que hoje são os russos, Gregorianos. germanos, semitas, turcos, russos, normandos, egípcios, entre outros. Isso fazia gerar uma cultura muito rica, com características tanto do Oriente quanto também do Ocidente. Já sabemos, não é novidade, que Constantinopla era um importante entreposto comercial, ou seja, estava ali entre dois hemisférios, entre o Oriente e o Ocidente. Era uma cidade cosmopolita, ou seja, uma grande metrópole, no sentido urbano da palavra, né? Bastante desenvolvida essa cidade em comparação a outras da época. E aí ele pede para a gente analisar novamente a página de abertura, ver lá a questão dos muros que circundavam a cidade, e pergunta por que precisaria estar fortificada? Porque era uma cidade muito rica, que visava muito o interesse. E se não fosse murada, facilmente seria conquistada e invadida. Agora nós vamos comentar, nós estamos nos últimos 10 minutos, então eu vou ler e comentar com vocês. Se tivéssemos mais tempo, eu ia pedir para algum de vocês ler. Mas aí, como a gente já está nos 10 últimos minutos, eu vou ler e vou comentando, porque as duas perguntinhas que tem abaixo, letra A e B, vocês vão responder no caderno e mandar a foto organizada. Nada de mandar a foto riscada o livro. Responde com cabeçalho, letra legível, pulando uma linha de uma resposta para outra e manda lá no Classroom. Diz assim, ó, visto que o imperador Justiniano mantém aqui em Constantinopla a sua casa, a sua residência, resulta da grandeza do império que uma multidão de homens das mais variadas condições, ricos e pobres, chegam à cidade, vindos de todas as partes do mundo. Cada um deles é levado a vir ou por alguma necessidade de negócio, ou por qualquer esperança, ou por acaso. E muitos, na verdade, vêm por os seus negócios não se encontrarem em infeliz situação na sua terra natal. Então, eles vêm tentar o negócio em Constantinopla, a fim de fazerem uma petição ao imperador, e todos estes passam a residir na cidade por qualquer obrigação urgente, iminente daquele momento, ou qualquer obrigação ameaçadora. Talvez a sua região em que ele morava não está em paz, ele vem tentar a paz em Constantinopla. A juntar as outras dificuldades, estas pessoas têm também necessidade de alojamento, além das outras dificuldades, se autossustentar, elas têm que ter agora em Constantinopla um alojamento. Afinal, elas ficaram para morar ali. Sendo incapazes de pagar o aluguel de qualquer residência aqui, em Constantinopla. Esta dificuldade foi totalmente resolvida
pelo imperador Justiniano e pela sua esposa, a imperatriz Teodora. Qual foi a solução que Justiniano e Teodora encontraram para esses visitantes de Constantinopla? Muito perto do mar, no local chamado estádio, porque em tempos antigos suponham se destinava a jogos de qualquer espécie, Justiniano e Teodora construíram, no plural, uma muito grande hospedaria destinada a servir de alojamento temporário para aqueles, o artacrasiado, então seria para aqueles, que assim se encontrassem embaraçados, ou seja, com dificuldades. Aí vem as perguntinhas, Gabriel, Nália, Mari e os demais que vocês vão responder, Tauan, Aimé e os demais que estão aqui, Lucas e os demais que vão responder no caderno. Letra A. A que pessoa se refere a expressão multidão de homens que chegava para morar em Constantinopla? Faz o cabeçalho, bota a data, colégio, seu nome no caderno e responde. Letra B. É possível afirmar que o imperador Justiniano incentivava a atividade do comércio? Justifique sua resposta. Muito fácil, mais fácil do que fazer Gabriel Léo Delgário prestar atenção na aula, porque ele fica com o celular ligado e a televisão também. Qualquer dúvida que surgirem, perguntem lá no privado. Muito bom vê-los por aqui, Terezinha, Vitor, Matheus, Diego, Iris, Eric, César, que não quis ligar a câmera hoje, o outro Gabriel Cavalcante, João Pedro, Cauã, Raquel, Malu, Terezinha, já citei, Cláudia, Antonella, Moché também está por aqui. Muito bom vê-los. Professor, então, Sim, atividade Lucas? de casa ali, didático 3, página 22, os dois quesitos, né? 22 do didático. Mandar lá no Classroom a foto do caderno. Nada de responder no livro em letrinhas ali enganchadas no meio de uma pergunta ou outra. Responda organizado no caderno, na página 22 do didático. Certo? Perfeitinho. Bom restante de segunda, uma abençoada semana. Amanhã nos encontramos pelo Zoom às 9h30, tá, Mari e os demais? Às 9h30 aqui pelo Zoom. E amanhã a gente Até amanhã, cheiro no coração, bom vê-los mais uma vez. Tchau, Tchau. Pedrinho.